Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam o som que acontece quando eu habito esse território. Memórias e voz, Maiara Árvore. Eu sou Maiara Árvore, falo do ano de 2022. Mais especificamente, essa introdução está sendo gravada no dia 6 de abril de 2022, no território nominado São Pedro da Aldeia, pelos povos invasores. Minha pele foi criada e esticada aqui. Eu caminho pelos sons, pelos cheiros, pelas temperaturas, pelas texturas deste território, resgatando e criando memórias para contribuir com a nossa memória coletiva. Inicio esse caminho aqui, nas beiras da Laguna de Araruama, na região do centro. Esse som é o som do vento sudoeste. O vento que nos traz chuva. Esta imagem contínua presente na tela é uma fotografia do ano de 1989. Ela se encontra exatamente no local onde a fotografia foi tirada, na areia da praia da Laguna de Araruama, no centro de São Pedro da Aldeia. E nessa fotografia, a criança presente sou eu, com aproximadamente 1 ano de idade, sentada na grama que existia aqui. Muitas coisas mudaram nesse lugar. E eu tenho essa memória de quando eu era criança e aqui tinha muita parte grama e apenas um quiosque. E a lagoa ainda era limpa. Até os meus 6 anos de idade, eu brincava muito nessa lagoa. Até que ela foi passando por um processo muito intenso de poluição. Até que ela chegou num nível de quase morta. E nesse momento, eu vejo 2 crianças brincando na lagoa. E isso chega a me arrepiar todas as vezes que eu vejo crianças brincando nessa lagoa. Porque quem viu essa lagoa quase morta e agora pode ver essa lagoa recebendo crianças e suas brincadeiras, é muita força. É ter esperança. E muito mais do que esperança, confiança na luta pela preservação do nosso território e confiança na capacidade de regeneração da natureza. Eu sinto essa laguna como a mãe desse lugar, como minha mãe também, como uma entidade que me conhece, que me acalma, que me responde, que me mostra sobre a minha capacidade de regeneração. Essa laguna é a maior laguna hipersalina do mundo, de águas permanentes. Ela banha 6 cidades
da Baixada Litorânea do Rio de Janeiro. É muita importância. Para encerrar essa introdução, eu vou cantar uma música que eu fiz enquanto eu morava em São Paulo e meu corpo inteiro pulsava para voltar. Deitei na beira do amor que é fácil, me abracei prometendo ninho. Criei um barco, eu vou viver no mar. Iemanjá é corpo pro meu caminho. Eu me entreguei pra um amor que é fácil. Canto bonito feito passarinho. Criei um barco, eu vou viver no mar. Iemanjá é corpo pro meu caminho. Para toda a ancestralidade desse chão e dessas águas. Eu vim de dentro da barriga do mar. O sol tá muito quente. O dia tá muito quente. Por mais que o céu não esteja completamente azul. Eu começo a minha caminhada colhendo memórias na frente da igreja católica, da pracinha do bairro Fluminense, bem no comecinho da rua Resende. Aqui, nessa rua, é a rua onde eu moro, onde meus pais construíram uma casa durante 18 anos. E também é a rua onde eu comecei a dar minhas primeiras grandes caminhadas rumo à escola Menino Jesus, onde eu estudei desde o Jardim 1 até o CA, a alfabetização. Alguns passos depois, talvez 77 passos, queria que fosse mais ou menos 77 passos. Então eu tô de frente para a UBS, pro postinho aqui do bairro Fluminense. Não tem placa já faz um tempo e quase todo dia alguém passa perguntando onde que é a UBS, porque já faz um tempo que não tem placa. Andando só mais um pouquinho, eu tô passando pelo Games Bar, um bar bem antigo aqui da rua, e depois uma casinha amarela com uma gaiola de passarinho. As pessoas aqui criam muito passarinho em gaiola. É o tempo inteiro com o coração apertado, com vontade de abrir essas portinhas todas. Faz alguns anos, acho que uns 15 anos, que começaram a asfaltar esse bairro. E eu tô quase chegando na minha casa. E a minha casa é a primeira casa de 2 andares depois que termina o asfalto. Essa casa que meu pai construiu durante 18 anos. Antes dessa casa tem a casa do seu Geraldo. Os nossos vizinhos desde sempre. E agora vai acabando o asfalto. Boa tarde, seu Geraldo. Aí eu chego em casa, o telefone começa a tocar, já tá onde? Tô na frente da minha casa. Tá onde? Ai, ai.
e vou até o Menino Jesus. Na minha memória, esse morrinho que a gente precisa subir para chegar até a escola era muito maior na infância. A minha irmã fala isso também, que sente a mesma coisa. Que quando a gente sobe por aqui, parece que o morro diminuiu. Não sei se a gente cresceu ou se o morro diminuiu mesmo. Hoje o sol tá muito quente, nem parece que é outono, mas esse sol também me vem como uma memória muito forte, porque eu sempre me lembro de fazer esses caminhos debaixo de um sol muito quente, andando pela areia muito seca, deixando a minha meia da escola toda marrom. E eu tô entrando aqui, tô quase chegando aqui na escola, e quando eu percebo, os portões da escola estão abertos. Agora ela é toda verde, com o portão creme, bege. E lá dentro é muito diferente de como era antes. Na verdade, olhando melhor, não tão diferente assim. Mas é que eu sinto muita falta de uma casinha de concreto que tinha lá nos fundos e que agora não tem mais. E eu acho que é só isso que falta. Mas pra mim eu acho que é toda a diferença. Antes essa escola era azul, azul e branco. Me lembro que o portão era azul. E eu olho aqui para as gramas ao redor e agora não tem flor. Mas quando eu vinha pra cá, quando eu era criança, nos canteirinhos da rua, eram lotados de florzinhas. Essas florzinhas que nascem no mato mesmo. Essas florzinhas coloridas, pequenininhas. E eu fazia o caminho todo recolhendo essas flores. Montava um buquê gigante e para entregar para minha professora. Seguindo à esquerda da escola Menino Jesus, eu chego na rua de trás da minha casa e eu vou voltar por ela porque a gente tinha esse costume de ir pela rua Resende, passar pela frente da minha casa, ver como que tava a obra e ir para a escola. E depois na volta, quando minha mãe ia buscar eu e minha irmã, a gente voltava por essa rua. E antes tinha uma vendinha que agora não tem mais. E quase todo dia a gente convencia a minha mãe de passar nessa vendinha para comprar bala depois da escola. Busquei a rua inteira, resquícios de onde poderia ter sido a vendinha, mas não encontrei nem casas parecidas. Quando a gente fazia esse caminho, a gente morava num prédio quase no final da rua do Disneylândia e do Chapeuzinho Vermelho, lá no centro da cidade. Passando novamente pela igreja do bairro Fluminense, indo rumo ao centro da cidade, pela rua Santos Dumont, eu passo por uma padaria que eu passo desde sempre, fazendo esse mesmo caminho. E a padaria continua do mesmo jeitinho.
Quando eu passo por ela, dá até a impressão que eu tô passando no antes. Estou atravessando o viaduto de frente para a Assembleia de Deus, o viaduto do Buriti. E esse viaduto deve ter por volta de 13 anos, um pouco mais. Porque eu lembro muito bem de ter que atravessar essa avenida pela avenida mesmo. Parece que o barulho aqui é cada vez maior. Sempre quando eu passo por aqui, eu tenho a impressão de que existem mais carros todos os dias e de que as pessoas têm mais pressa todos os dias. Como uma criança antiga, teias e doces frescos, tão contraditória como tudo. Percussão com a facilidade com que ganho carinhos de aves, e minha vontade é chorar, até soltar bolhas de sabão pelas narinas, a gola da blusa ensopada de tanto rir com as cócegas do meu bisavô. No meu colo, filhotes de camaleão, e sempre barro entre meus medos dos pés, as borboletas e os pedidos. Mãe, vem dormir comigo? Tô apaixonada, como ontem e como todo meu presente. E sei que já sou poetisa e que preciso gritar e que meu sorriso é pequeno, mas você gosta muito. E eu minto e eu largo e eu sou pouco ruim, mas quero muito florescer. E já vejo aqui entre meus pelos flores que ainda de repente você não vê, mas estão se tornando gigantes. Assim como não chegaram ao infinito no caminho abraçada comigo. Rua Ipaminondas Pereira Nunes, número 160. Foi aqui que eu comecei a morar. Eu morava no segundo andar desse prédio de 2 andares. Hoje ele tá todo azul clarinho e os portões são brancos. Mas quando eu morava aqui ele era todo branco. E lá da janela do meu quarto, que dá justamente para os fundos do valão, essa era a minha primeira imagem. Quando eu acordava, abria a janela e ficava nas pontas dos pés olhando aqui para baixo. E a memória que eu tenho é justamente de um dia como esse, de um céu azul, o sol fervendo e o cheiro quase que insuportável desse valão subindo. Esse valão já está sendo soterrado há muitos anos e antes era uma conexão entre a laguna e as salinas, que também estão sendo cada vez mais soterradas pelos prédios. Seguindo a rua Ipaminondas em direção à laguna, eu resgato a memória de quando a peixaria era aqui, nesse canteiro que foram transformando em praça. Antes era peixaria, bem nas margens do valão. E era muito comum a gente passar por aqui enquanto os ratos também passavam. Agora eu estou na frente do catavento da Praça das Águas. Na ponta de cada hélice desse catavento tem o ar de anarquia dentro de um coração. Na minha opinião, esse catavento tinha que ser tombado como patrimônio dessa cidade. No pé desse catavento tem o picho que diz: nessa cidade todo mundo é de Ansar. Do lado direito tem outro picho: lá alegre rebeldia. E do lado esquerdo, vamos derrubar o governo. Eu concordo com todas essas escrituras. E o sol está se pondo lindo, como todo dia, colorindo tudo. O céu, as águas e as pessoas passando, se permitindo contemplar tudo isso.
O ventinho sudoeste arrepiando a pele e o coração quentinho por estar aqui, por ser daqui, por ser aqui. Seguindo a rua da Peixaria, sentido Escola Rascão, voltando para casa, me sinto representada por um picho que diz: onde tem sapatão, tem uma bomba no patriarcado. Esse picho está num paredão branco de um galpão. Viver sem pressa é macio igual a beijo de mulher. Hoje é dia 25 de abril de 2022. São 9h58 da manhã. E eu tô na praia do Sudoeste. Mais especificamente debaixo das amendoeiras que me criaram. Essas duas amendoeiras irmãs ficam logo depois do bar do Genésio, do lado da barraca da Edna, que eu não sei se é a barraca mais da Edna, mas por muitos e muitos anos essa barraca foi da Edna, uma mulher amiga da minha família, e a gente vinha pra cá, sentava debaixo dessas amendoeiras e meu pai pegava amêndoas e dava para eu comer. E essa memória é muito forte para mim, de estar aqui sentada comendo amêndoa dessas amendoeiras. Hoje a lagoa tá bem calminha, mas infelizmente tá cheio de lixo aqui por conta do carnaval. Tem lixo na areia, tem lixo na água. Sempre achei muito contraditório olhar para a lagoa, sentir essa calmaria e ao mesmo tempo os carros, os caminhões, as pessoas passando aqui quase que na areia. Esse silêncio conturbado da praia do Sudoeste. Agora, longe dos ruídos da cidade, a caminho da Praia do Sossego, na Ponta dos Cardeiros. Depois do muro da fazenda Roberto Marinho, é possível pegar uma trilha e passar por trechos da lagoa que poucas pessoas conhecem aqui, infelizmente por acharem que aqui é propriedade privada dos marinhos. E esse lugar é muito especial. Aqui tem várias espécies de plantas e animais nativos. Tem muito remédio aqui. Agora mesmo estou passando por um arbusto gigante de erva baleeira, o Maria Milagrosa. Essa erva que é uma anti-inflamatória poderosíssima. E várias árvores de aroeira. E várias espécies de pássaros.
E os cactos, cabeça branca, que são espécies só daqui da região dos lagos, da Costa do Sol. É realmente um templo da natureza. Meu lugar de poder aqui, que infelizmente eu também conheci só há pouco tempo, por também achar que aqui era propriedade privada. Mas também foi lindo descobrir que é tudo nosso. Nessa cidade, quase sempre o som dos pássaros é sufocado pelos helicópteros e pelos aviões da Marinha. Até aqui. Rastejando pela aspereza do solo, esfolio os pesos e a angústia do eu quero chegar logo. Debaixo de 5 sóis equilibrados na cabeça, o silêncio salgado escorrendo pelas costas, a sede, o choro, a fé de mergulhar na parte mais cristalina da lagoa. Sossego, a parte mais cristalina da laguna de Araruama em São Pedro da Aldeia. Acabei de sentar na areia e um pescador vem chegando com seu barco, jogando as redes nas águas de Araruama. As gaivotas sobrevoando, outras gaivotas deitadas na areia. E aqui em terra eu sou a única humana. Eu e minha irmã demos o nome dessa praia de Sossego, para que essa cidade possa desconhecer que um dia esse lugar foi chamado de Praia de Roberto Marinho. Sossego destrona esse lugar e se devolve para nós. Aqui eu tenho nutrido memórias de calmaria, mente presente, coração encharcado de vida. Corpo é aquilo que o céu faz massagem, azul, azul, numa repetição quase incansável e ofegante, costurando terra a terra, para encher de água dentro, ansiedade, movimento e memória, de caminhar na linha tênue entre aprender e desaprender, a dança, a pausa, a dança. São 12h19 e eu acabei de mergulhar. Eu que quase sempre mergulhada, hoje eu escuto uma voz que diz: não deixa de beber da tua água. Que desatar, diluir, é render meus órgãos e minha memória à fé enlouquecida e calma, como quando sinto pedaços de conchas me cortando a sola dos pés e o sal curando. Calma, te encontrei aqui. Minha mãe, eu sou teu peixe. São 2h05 e eu caminhei até o bairro da Baleia.
Eu amo chegar aqui e olhar para essa lagoa cheia de barco, fechar os olhos, escutar o vento. As águas batendo na beira, o fundinho das conversas dos pescadores. As gaivotas sobrevoando as redes de peixe. E é daqui que eu pego o ônibus que me leva de volta para casa. Baleia Base, no horário das 2h10. Hoje é dia 25 de abril de 2022, sábado de carnaval, mas parece um dia de semana comum, sem nenhum bloquinho na rua. Eu tô na Praça da Matriz, no centro de São Pedro da Aldeia, sentada debaixo da árvore dos passarinhos, no canto direito do parquinho. Nesse parquinho que eu cresci brincando. E eu gosto de sentar aqui nessa calçada, debaixo dessa árvore, para escutar os passarinhos enquanto o céu vai me dando de cor. Agora são quase 7 horas da noite e ainda acontece alguma obra ao redor que eu não consigo enxergar onde. Já é outono, então o clima tá mais fresquinho e me dá uma sensação de saudade. Eu já vivi muita coisa nessa praça. Já acompanhei muitas transformações desse lugar. O coreto que antes era aberto e eu podia me encontrar com os meus amigos, tocar violão quando os dias eram de chuva. E quando eu olho para o lado, eu vejo um monumento que me aperta o coração, que me revolta. Eu não lembro muito bem quando que surgiu esse monumento, mas quando colocaram esse monumento aqui, eu estava morando em São José dos Campos, em São Paulo, e eu me lembro de voltar aqui nas férias e me revoltar a olhar para esses indígenas de pedra se curvando para uma cruz e para um jesuíta, para uma figura genocida, numa cidade nomeada São Pedro da Aldeia, em que essa aldeia, a nossa ancestralidade, as nossas raízes são postas em humilhação a uma ferramenta de apagamento que é a catequização. Ao invés de termos aqui um monumento que potencialize a nossa ancestralidade ou que conte de fato e com revolta o que aconteceu neste território, assim como todo o território de Abya-Yala, denominado como América, nós temos um monumento que enfatiza a catequização, que exalta um genocídio. Por isso eu luto e lutarei até que esse monumento seja substituído por um monumento, por uma memória que fortaleça, potencialize a nossa ancestralidade e que reforce o posicionamento antirracista
anticolonialista desse território. E vou descendo até a Praça do Canhão. Aqui existe a lenda de que quando alguém senta nesse canhão, não deixa de morar mais na cidade. E quando eu era adolescente, eu tinha tanto medo de ir embora daqui, como muitas amigas minhas, filhas também de militares, foram. Eu sentava várias vezes no canhão para poder ficar. E acho que funcionou, porque eu fui e voltei. Aqui eu também vivi muitas coisas. Aqui que eu encontrava os meus amigos, as minhas amigas, que a gente também tocava violão, conhecia novas pessoas. E agora é muito estranho porque as adolescentes não ficam mais aqui. Parece que o ponto de encontro é mais lá na Praça de Baixo e mesmo assim não fica como era antes, lotada de jovens fazendo um som, se interagindo, conversando. As coisas vão se transformando mesmo. Os interesses vão mudando também. Eu lembro que na minha adolescência a gente não tinha celular ou WhatsApp para combinar de se encontrar, para confirmar que iríamos nos encontrar. A gente simplesmente vinha e sabia que a gente ia se encontrar. E isso era mágico. Eu sinto isso como mágico. Eu sinto isso como uma memória boa de conexão, além da conexão virtual, os compromissos firmados e os encontros certos. E não que esse canhão não me incomode, por mais que tenha sido ressignificado como parte de uma memória boa e dentro dessa lenda que faz até com que traga um sentimento de afeto, de memória boa mesmo. Esse canhão ainda é um instrumento de guerra, ainda é um instrumento que enfatiza a memória da guerra que aconteceu aqui. Esses canhões só existem por aqui porque tudo isso daqui foi tomado e transformado pelas mãos dos europeus que precisavam defender essas terras de novas invasões. Para mim é estranho isso, de andar pela cidade e só ver monumentos em que exaltam até essa parte da história de guerra, de genocídio, de chacina de indígenas, dos donos dessa terra. Mas lá para baixo, bem mais lá para baixo, na orla da lagoa, instalaram um monumento que rapidamente foi tombado, que é um avião de caça, que é também mais uma representação de guerra. Enquanto que não existe nenhuma representatividade de monumentos
nessa cidade que não sejam representações de guerra, de violência ou de catolicismo. O cheiro de pipoca da Praça de São Pedro. Esse cheiro é um conforto. Esse moço que vende pipoca, ele tá aqui há muitos e muitos anos. Desde quando eu era criança, ou nem sei quando. Desde quando a minha memória alcança essa praça de São Pedro. Esse moço está aqui, colaborando com essa memória de acolhimento, com esse cheirinho de pipoca doce, de pipoca salgada, que se mistura com o cheiro das fumaças dos carros, com o cheiro de outras comidas, com as vozes das crianças. E eu lembro ainda, acabei de lembrar, na verdade, que quando eu era criança e sentava aqui na praça, tinha uma TV que ficava aqui na praça. E todo mundo ficava comendo pipoca e assistindo jogo, ou assistindo algum programa de televisão, ou até mesmo assistindo as novelas. Muito engraçado lembrar disso. Agora começou a chuviscar, vejo algumas crianças fantasiadas, sem música. E eu vou seguindo meu caminho de volta para casa. Indo de volta para casa, eu desço a Rua da Parra, a famosa Rua da Parra, onde aconteciam os bailes funks aos finais de semana e em que eu era proibida pelos meus pais de pisar na Rua da Parra. E mesmo assim eu vinha escondida e tinha que ficar muito esperta para ninguém conhecido me ver aqui e contar para os meus pais. E é isso. Bora para casa.